Olá, tudo bem com vocês? Nesse videoaula eu vou mostrar o passo a passo desse cropped em crochê. Ele possui leque nas laterais e no meio com detalhes de pontos abacaxi. Amarração regulável no pescoço, pontos altos com ponto picô no cos e o cos pode ser feito do comprimento que quiser. Vou mostrar como fazer. Na parte de trás possui amarração regulável. Usar bojo é opcional, mas mostro como faço toda a aplicação, o caseado em volta e também se quiser aplicar sem o caseado. Esse cropped é no tamanho P, mas nesse mesmo vídeo vou mostrar como fazer do PP ao GG. E se quiser pode fazer os bojos, ou seja, a parte de cima de um tamanho e a parte de baixo de outro. Por exemplo, pode fazer os bojos no tamanho M e o corpo no tamanho P ou G. Vou mostrar como fazer. Agora eu vou mostrar os materiais que vou usar, mas antes, deixe seu like. Para quem não é inscrito, convido a se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações dos meus próximos vídeos. Para a confecção, vou usar a linha Fiore Euro Roma. Ela é o número 2, possui 500 metros e a agulha indicada é de 2 milímetros. Mas vou usar uma agulha 1,75. Não tem problema usar um pouquinho menor da indicação do novelo. O tex desse fio é 295 e essa é a cor melancia, numeração 1070. Um novelo possui 150 gramas e dá para confeccionar em qualquer tamanho. E dependendo do tamanho, dá para fazer até 2 peças. Para substituir esse fio, pode usar qualquer outro que tenha um tex 295 ou que a agulha indicada seja 1,75 ou 2 milímetros. E como havia dito, vou usar a agulha 1,75, mas para quem tem um ponto apertado, indico a agulha de 2 milímetros, mesmo usando um fio que a agulha indicada seja 1,75. Vou usar também um par de bojos no tamanho P, esse é o formato cortininha. E esses são os bojos Eva, que é parceiro do canal, são os melhores para qualquer confecção, são 100% impermeáveis, ou seja, não encharcam, e é ótimo para fazer o caseado em volta ou costurar o bojo diretamente na peça. E ele tem um material que pode cortar e adaptar do tamanho que quiser. Ele é 100% EVA e revestido com tecido de poliéster. E para adquirir, vou deixar o link na descrição. Vou usar a agulha de tapeceiro para furar em volta do bojo e costurar ele na peça. E por fim, tesoura para arremates. Já estou aqui com o fio para dar início ao cropped. E primeiro vou começar pelos bojos. E para todos os tamanhos, primeiro faço o nozinho inicial. Devo contar ele como correntinha. E para o tamanho P, faço mais 13 correntinhas, totalizando 14. Para o tamanho PP, deve ter um total de 12 correntinhas, contando com o nozinho inicial. Para o M, 16 correntinhas. Para o G, 18. E para o GG, 20 correntinhas no total, todos contando com o primeiro nozinho de início. E depois de ficar com o total de correntinhas que precisa, para qualquer tamanho eu faço assim. Faço mais 3, que vai servir de primeiro ponto alto. E devo contar de cima para baixo até a quinta correntinha e nessa quinta fazer um ponto alto. Para todos os tamanhos faço assim. Vou na próxima correntinha e faço um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. E vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada correntinha de base. O total de pontos altos devem ser o mesmo de correntinhas feitas. Se eu fiz 14 correntinhas, devo ter 14 pontos altos. Se fizer 12 correntinhas, devem ter 12 pontos altos. Vou fazendo aqui um ponto alto sobre cada correntinha e já volto. Terminei de fazer um ponto alto sobre cada correntinha. Agora, na última correntinha, onde eu fiz o último ponto alto, para qualquer tamanho, deve adicionar mais 2 pontos. Então, fica com 2 pontos altos a mais na carreira. Se para o tamanho P estava com 14 pontos altos fazendo um ponto alto sobre cada correntinha, agora fica com 16 pontos.
para o M18, G20 e GG22 e o PP 14 pontos. E na última correntinha, ficando com 3 pontos altos juntos, faço agora uma correntinha e na mesma correntinha onde eu fiz os 3 pontos altos, faço novamente 3 pontos altos, que agora vai ser para o outro lado. Faço assim para todos os tamanhos. E a última correntinha fica com 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos. Puxo a sobra de fio para fechar a base dos pontos. E agora vou no próximo ponto, que é o primeiro depois do conjunto de pontos, e vou fazer um ponto alto, que na verdade é o outro lado das correntinhas. Vou no próximo ponto e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base. Não deve deixar nenhum para trás. E, na verdade, esses pontos de base é o outro lado das correntinhas que foram feitas no início. Vou fazendo aqui e volto quando estiver nos últimos pontos. Terminando de fazer a primeira carreira, fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Agora, eu vou finalizar fazendo um ponto alto no último ponto, na base das correntinhas iniciais. E para todos os tamanhos fica assim: uma correntinha no meio e, antes e depois da correntinha, a mesma quantidade de pontos altos. E como estou fazendo o tamanho P, estão com 16 pontos altos antes e depois da correntinha. Agora, viro para fazer a próxima carreira e faço da mesma forma para todos os tamanhos, com 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Vou para o próximo ponto e faço um ponto alto. E vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Para qualquer tamanho, faço assim. Vou dar continuidade fazendo aqui um ponto alto sobre cada ponto. E quando eu estiver chegando nos últimos pontos desse lado, e no espacinho de uma correntinha que fica no meio, eu volto. Chegando no espacinho de uma correntinha, vou fazer no último ponto alto, antes da correntinha, um ponto alto. E no espacinho de uma correntinha, faço assim para todos os tamanhos. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Todos juntos no espacinho de uma correntinha. Agora, vou no primeiro ponto alto, depois do espacinho de uma correntinha de base, e vou fazer um ponto alto. Vou no próximo ponto de base e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base. Não deve deixar nenhum para trás. Vou dar seguimento fazendo aqui e volto quando eu estiver finalizando essa segunda carreira. Terminando de fazer a minha segunda carreira, agora eu vou aqui no último ponto, que na verdade são as correntinhas iniciais. Na terceira, faço um ponto alto. Viro e na próxima carreira faço a mesma repetição. Inicio fazendo 3 correntinhas para o meu primeiro ponto. No próximo ponto de base, que é o segundo, faço um ponto alto. E depois vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto, até chegar nos últimos pontos altos desse lado e no espacinho de uma correntinha. Lembrando que eu faço assim para todos os tamanhos. Então, vou fazendo aqui e já volto. Terminei de fazer desse outro lado um ponto alto sobre cada ponto e chegando no espacinho de uma correntinha, eu vou fazer igual fiz na carreira anterior. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Faço assim para todos os tamanhos. Agora eu vou seguir fazendo desse outro lado
vou no primeiro ponto de base depois da correntinha e vou fazer um ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto. E vou dar continuidade aqui até o final da carreira, vou fazer um ponto alto sobre cada ponto e no último ponto, que na verdade são as correntinhas iniciais, vou na terceira e faço um ponto alto. Depois viro, faço a próxima carreira da mesma forma que eu fiz as carreiras anteriores, um ponto alto sobre cada ponto, no espacinho de uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. E depois sigo fazendo no restante da carreira um ponto alto sobre cada ponto. E a quantidade de carreiras que devem ser feitas. Sempre deve contar uma volta completa, um lado, até chegar ao fim do outro, como uma carreira. E como estou fazendo o tamanho P, devo fazer uma quantidade de 8 carreiras. Para o PP, deve ser 6 carreiras, para o M10, para o G12 e para o GG 14 carreiras. E para todos os tamanhos, sempre devo fazer da mesma forma e em todas as carreiras. Iniciar com 3 correntinhas para o primeiro ponto, fazer um ponto alto sobre cada um, no espacinho de uma correntinha fazer 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Os dois lados, antes e depois da correntinha, sempre devem ficar com o mesmo total de pontos altos. Então, vou fazendo aqui e já volto quando eu estiver com o meu primeiro bojo pronto. Terminando de fazer o meu primeiro bojo, segui fazendo da mesma forma que eu fiz no início. O que muda entre um tamanho e outro são a quantidade de carreiras e de pontos altos que ficam. Agora eu vou fazer uma correntinha e vou cortar o fio, que vou iniciar o meu próximo bojo. Lembrando que pode fazer um bojo um tamanho maior do tamanho que precisa se tiver um ponto muito apertado, mesmo usando a agulha número 2. Agora eu vou dar início ao meu segundo bojo. Claro, devo iniciar com o mesmo total de correntinhas e de carreiras, iniciando e finalizando da mesma forma, lembrando de fazer o conjunto de pontos no espacinho de uma correntinha. Antes de eu finalizar e cortar o fio do segundo bojo, eu volto para unir os dois. Terminando de fazer o meu segundo bojo, ficando idêntico ao primeiro. Claro, iniciei fazendo a mesma quantidade de correntinhas e de carreiras. Lembrando, como havia dito, pode fazer o bojo um tamanho maior do que o tamanho que precisa, se o ponto for muito apertado, ou também pode fazer um tamanho menor. Agora, venho com o meu primeiro bojo. Antes de unir, os dois devem estar com a última carreira do mesmo lado. Se a última carreira do segundo bojo está do lado certo, o primeiro bojo deve estar também. E antes também devo fazer correntinhas para unir no primeiro bojo. Aqui onde eu já fiz o ponto alto, vou seguir fazendo 3 correntinhas. Essa mesma quantidade para todos os tamanhos. Vou aqui no primeiro ponto alto da última carreira do primeiro bojo, que na verdade são as 3 correntinhas iniciais. Na terceira, faço um ponto baixíssimo. E para finalizar, faço uma correntinha e corto o fio. Ficando com 3 correntinhas, unindo o segundo bojo com o primeiro para todos os tamanhos. E com os bojos unidos, agora eu vou fazer correntinha nas laterais dos bojos para fazer a primeira carreira do corpo. E primeiro vou fazer assim, correntinhas em uma das laterais e vou cortar o fio, para que do outro lado faço as correntinhas e já volto fazendo pontos altos sem precisar de cortar o fio e chegar até as últimas correntinhas da outra lateral. Para todos os tamanhos faço assim. Vou começar então aqui pelo bojo direito, venho com o fio, faço o nozinho inicial, vou no primeiro ponto alto da última carreira do bojo direito e vou passar o fio. Aqui na verdade tem as 3 correntinhas iniciais, então eu vou na terceira. Como estou fazendo o tamanho P, vou fazer uma quantidade de 30 correntinhas. Para o PP e o G, deve fazer 34 correntinhas.
para o M 38 e para o GG 42 correntinhas. Alguns tamanhos maiores têm menos correntinhas do que alguns tamanhos menores, porque os bojos têm quantidade de carreiras diferentes. E a quantidade de pontos altos abaixo do bojo? A cada tamanho maior terão 8 pontos altos a mais para cada bojo e para cada tamanho. E fazendo essa quantidade, a cada tamanho maior terão mais pontos altos do que um tamanho menor, mesmo o tamanho maior colocando menos correntinhas. E deve ter essa quantidade exata para que dê certinho fazendo os pontos V's e os conjuntos de pontos. Terminando de fazer 30 correntinhas para o tamanho P, vou fazer só mais uma, só para segurar as outras. Não vou contar ela como correntinha. Agora eu vou cortar o fio. Agora eu vou para o outro bojo. Vou começar da mesma forma. Faço o nozinho inicial no fio. Deve iniciar com a carreira do mesmo lado que iniciou o primeiro bojo. Vou na última carreira, porém desse lado vou no último ponto e passo o fio. E claro, vou fazer a mesma quantidade de correntinhas que eu fiz do outro lado. E se quiser fazer assim, o bojo de um tamanho e o corpo do cropped de outro tamanho pode também. Por exemplo, pode fazer o bojo no tamanho M e o corpo do cropped no tamanho P, G ou qualquer outro tamanho que quiser. Mas se for fazer o corpo um tamanho menor do que os bojos, por exemplo, o bojo no tamanho M e o corpo no tamanho P, deve fazer 8 correntinhas a menos da quantidade de correntinhas que precisa fazer para o tamanho P. Se for fazer um tamanho maior, por exemplo, o tamanho G, deve fazer 8 correntinhas a mais. Se for fazer dois tamanhos maiores, por exemplo, o corpo no tamanho PP, deve fazer 16 correntinhas a menos. Isso porque cada bojo tem uma diferença de 8 pontos, então deve acrescentar ou tirar quando faz um tamanho diferente. Agora, depois de fazer a quantidade de correntinhas que eu preciso, faço mais 3, que vai servir de primeiro ponto alto, para qualquer tamanho faço assim. Conto de cima para baixo até a quinta correntinha e nessa quinta correntinha faço um ponto alto. Vou na próxima correntinha de base e faço um ponto alto. Vou para a próxima correntinha e faço um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto sobre cada correntinha de base. A quantidade de pontos altos que devem ter deve ser a mesma de correntinhas que foram feitas. Se eu fiz 30 correntinhas, devo ter 30 pontos altos. Vou fazendo aqui, depois que eu terminar de fazer um ponto alto sobre cada correntinha, eu volto. Fiz um ponto alto sobre cada correntinha, totalizando 30 pontos. Como havia dito, a quantidade de pontos altos devem ser a mesma de correntinhas feitas. Agora eu vou passar para as carreiras do bojo. Vou bem em cima do ponto alto, onde eu passei o fio para iniciar a correntinha, e vou fazer um ponto alto. Para qualquer tamanho, faço assim. Nesse mesmo ponto, pego no meio dele e faço um ponto alto. Vou na base do ponto, que é entre um ponto alto e outro, ou seja, entre uma carreira e outra, e faço um ponto alto. Pego no meio do ponto e faço um ponto alto. Entre um ponto alto e outro, faço um ponto alto. Vou para a próxima carreira, pego no meio do ponto e faço um ponto alto. Vou entre um ponto alto e outro e faço um ponto alto. E vou fazendo assim. Em todas as carreiras, pego no meio do ponto e faço um ponto alto. E entre um ponto alto e outro, ou seja, entre uma carreira e outra, um ponto alto. E como estou fazendo o tamanho P, contando desde o primeiro ponto alto, feito no primeiro ponto do bojo até o último,
ficará com um total de 33 pontos. Para o PP, deve ficar com 25, abaixo do bojo, para o M 41, para o G 49 e para o GG 57 pontos. Isso contando desde o primeiro até o último que vou fazer, somente abaixo do bojo. Chegando no meio do bojo, onde foram feitas as primeiras correntinhas e a primeira carreira, devo fazer normalmente um ponto alto, que é entre um ponto alto e outro, igual outras carreiras. E vou seguir fazendo um ponto alto pegando no meio do ponto, um ponto alto entre um ponto e outro. Quando eu estiver chegando na união dos bojos, ou seja, nas correntinhas do meio, eu volto. Terminando de fazer os pontos altos abaixo do bojo, fiz em todo o ponto alto pegando no meio e entre um ponto alto e outro de todas as carreiras. Agora eu vou fazer um ponto alto em cima do último ponto da última carreira, onde eu prendi as correntinhas da união. Vou passar agora para as correntinhas, aqui tem 3, que são essa quantidade para todos os tamanhos. Em cada uma faço um ponto alto. Para todos os tamanhos deve fazer assim. Agora eu vou passar para o outro bojo e vou fazer da mesma forma que eu fiz no primeiro. Vou bem em cima do primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Não vou pegar no meio dele no início, faço bem em cima. E agora, no mesmo ponto, pego no meio e faço um ponto alto. Vou entre um ponto alto e outro e faço um ponto alto. E na próxima carreira, pego no meio do ponto e faço um ponto alto. Vou dar continuidade fazendo assim, igual no primeiro bojo. Pego no meio do ponto de cada carreira e faço um ponto alto, e entre um ponto alto e outro, um ponto alto. E deve ficar, claro, com a mesma quantidade de pontos abaixo do bojo que o primeiro. Devo fazer um ponto alto em cima do ponto, de onde eu passei o fio para iniciar as correntinhas para finalizar. E vou passar para as correntinhas e vou fazer um ponto alto sobre cada uma. E claro, deve ficar com a mesma quantidade de pontos altos que do outro lado. Lembrando que a última correntinha eu fiz somente para prender as outras, não conto como correntinha, mas tem a mesma quantidade do outro lado. Para que não tenha erro, a quantidade total de pontos altos que deve ter nessa primeira carreira para o tamanho P é de 129 pontos altos. Para o PP 121, para o M 161, para o G 169 e GG 201 pontos altos. Vou fazendo aqui e já volto. Terminando de fazer a minha primeira carreira de pontos altos, segui fazendo da mesma forma que eu fiz no início. E agora eu vou finalizar. Vou na última correntinha e vou fazer um ponto alto. Lembrando que a última correntinha que eu fiz para prender não conto como correntinha, então não vou fazer ponto alto sobre ela. E ficando um total de 129 pontos para o meu tamanho P. Agora eu vou virar para fazer a próxima carreira. E a próxima carreira inicio da mesma forma para todos os tamanhos, fazendo 3 correntinhas para o meu primeiro ponto. Vou no próximo ponto de base, que é o segundo, e faço um ponto alto. Vou no próximo ponto e faço um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Para todos os tamanhos, devem ficar com 4 pontos altos. E depois de ficar com 4 pontos, deve fazer uma correntinha, saltar um ponto de base e no próximo fazer um ponto alto. Faço uma correntinha, salto um ponto, no próximo faço um ponto alto. Faço uma correntinha, salto um ponto e no próximo faço um ponto alto. Para qualquer tamanho faço dessa forma e vou dar continuidade fazendo aqui. Uma correntinha, salto um ponto, no próximo um ponto alto. Uma correntinha de espaço, salto um ponto e no próximo um ponto alto.
Quando eu estiver chegando no final da carreira, vou deixar faltando fazer pelo menos nos últimos 5 pontos altos e já volto. Terminando de fazer a minha segunda carreira, segui fazendo uma correntinha, saltando um ponto, no próximo ponto alto. Uma correntinha, saltando um ponto e no próximo um ponto alto. Agora eu vou finalizar. O final da carreira deve ser igual a do início. E sobrando aqui 5 pontos, faço uma correntinha, salto uma correntinha de base e no próximo ponto faço um ponto alto. E vou fazer um ponto alto em cada ponto aqui nos últimos pontos, ficando com 4, a mesma quantidade que fiz no início. E deve ficar assim em todos os tamanhos. Agora eu vou virar para fazer a próxima carreira. Faço 3 correntinhas para o primeiro ponto, no próximo ponto faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No espacinho de uma correntinha, faço um ponto alto também. No ponto alto, faço um ponto alto. No espacinho de uma correntinha, um ponto alto. E vou fazendo assim, em cada ponto e correntinha de base, um ponto alto. Então, essa carreira terá a mesma quantidade de pontos altos que a primeira. Faço dessa mesma forma para todos os tamanhos, vou dar continuidade aqui e volto quando eu estiver finalizando essa carreira. Finalizando a minha terceira carreira, fiz um ponto alto sobre cada ponto e correntinha de base. Na próxima carreira eu já vou fazer pontos V, mas por aqui dá para definir qual é a altura que quer o cropped. Porque pode seguir carreiras repetidas, por exemplo, pode fazer carreira de pontos altos com espacinho de uma correntinha na próxima carreira, é só iniciar e finalizar da mesma forma, fazer várias iguais ou fazer várias carreiras de pontos altos fechados. Ou pode também fazer uma carreira de pontos altos com uma correntinha de espaço e outra de pontos altos fechados, uma com correntinha e pontos altos, outra com pontos altos fechados, até ficar do tamanho que quiser. Porque pode fazer várias carreiras e a quantidade de pontos não vão alterar. É só seguir fazendo da mesma forma que foram feitas essas primeiras. E como não vou fazer mais carreiras, vou deixar o cropped com 3 carreiras antes do ponto V, 2 com carreira de pontos altos fechados e uma no meio de pontos altos com uma correntinha de espaço. Mas independente da quantidade de carreiras, a primeira carreira de pontos V é feita da mesma forma para todos os tamanhos, independente de altura. Inicio fazendo 3 correntinhas para o meu primeiro ponto. No próximo ponto, faço um ponto alto ficando com 2. No próximo, um ponto alto ficando com 3. E no próximo, um ponto alto ficando com 4 pontos. Deve ficar uma quantidade de 4 pontos altos para o tamanho P e G. Para o tamanho GG, M e PP, deve ficar com 2 pontos altos somente. Para os tamanhos que ficam com 4 pontos, devem fazer 4 correntinhas. Para os tamanhos que ficam com 2 pontos, 2 correntinhas. E deve saltar a mesma quantidade de pontos altos de correntinhas que foram feitas. Se eu fiz 4 correntinhas, salto 4 pontos e no quinto faço um ponto V. Para os tamanhos que são 2 correntinhas, devem saltar 2 pontos e no terceiro fazer um ponto V. E o ponto V é um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Sem fazer correntinha, salto 3 correntinhas de base e no quarto faço um ponto V. Faço assim para todos os tamanhos. A partir do primeiro ponto V, faço da mesma forma, independente do tamanho. Um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Salto 3 pontos e no quarto faço um ponto V. E vou fazendo assim até o final da carreira, saltando 3 pontos altos e no quarto fazendo um ponto V, formado por um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto.
deve ser dessa mesma forma para todos os tamanhos. Lembrando que a partir do primeiro ponto V, para todos os tamanhos, faço da mesma forma. E para saber se está ficando certinho, o ponto V ficando em cima do ponto alto certo, um ponto V deve ficar em cima do ponto alto do meio. Vou fazendo aqui e volto quando eu estiver finalizando essa carreira. Terminando de fazer a minha carreira de pontos V, agora eu vou finalizar e todo final de carreira deve ficar igual no início. Como eu fiz 4 pontos altos, 4 correntinhas e saltei 4 pontos, no final vou fazer 4 correntinhas, saltar 4 pontos e fazer 4 pontos altos. Para os tamanhos que foram 2 pontos altos, 2 correntinhas e saltaram 2 pontos, no final deve fazer 2 correntinhas, saltar 2 pontos e fazer 2 pontos altos. E fica sobrando a quantidade de pontos altos certinha que deve ter, ficando com a mesma quantidade do início. Finalizada a minha carreira de pontos V, o final e o início ficando idênticos, agora eu vou virar para fazer a próxima carreira, que faço da mesma forma, independente do tamanho ou da altura do cropped. Inicio com 3 correntinhas para meu primeiro ponto, vou no próximo ponto, faço um ponto alto, e vou fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Se aqui tem 4 pontos, fica com 4 pontos altos nessa carreira. Para os tamanhos que são 2 pontos, deve ficar com 2 pontos altos. 4 correntinhas, deve fazer a mesma quantidade da carreira anterior. Para os outros tamanhos, então, deve ser 2 correntinhas, que foram feitas na carreira anterior. Vou para dentro do primeiro ponto V e faço um ponto baixo. Faço assim para todos os tamanhos. Faço 4 correntinhas. Vou no próximo ponto V e faço um ponto baixo, formando assim a primeira argolinha. A partir do primeiro ponto baixo feito no primeiro ponto V, faço igual para todos os tamanhos. Faço 4 correntinhas, no próximo ponto V, faço um ponto baixo. 4 correntinhas, no próximo ponto V, um ponto baixo. Para todos os tamanhos, depois de ficar com 3 argolinhas, deve fazer uma correntinha e no próximo ponto V, fazer uma quantidade de 6 pontos altos. Todos juntos dentro do ponto V. Faço uma correntinha, no próximo ponto V faço um ponto baixo. Lembrando que para todos os tamanhos faço assim. Agora eu vou fazer as argolinhas novamente. 4 correntinhas, no próximo ponto V, um ponto baixo. 4 correntinhas, no próximo ponto V, um ponto baixo. 4 correntinhas, no próximo ponto V, um ponto baixo. Ficando com 3 argolinhas, faço da mesma forma que eu fiz no primeiro conjunto de 3 argolinhas. Faço uma correntinha e no próximo ponto V, 6 pontos altos juntos. E depois do conjunto de pontos, faço uma correntinha, no próximo ponto V, um ponto baixo. E vou seguir fazendo assim. Depois do ponto baixo, faço 4 correntinhas, no próximo ponto V, um ponto baixo. E vou formando as argolinhas até ficar com 3. E depois que ficar com 3, faço novamente uma correntinha e no próximo ponto V, 6 pontos altos juntos. E está dando certinho quando o ponto V do meio fica com um conjunto de pontos também. Assim,
Depois do meio, ficará com a mesma quantidade de conjunto de pontos antes de chegar no meio. E para o tamanho PP e P tem 5 conjuntos de pontos, um no meio, 2 de um lado e 2 do outro. Para o M e o G tem 7 conjuntos de pontos e o GG 9 conjuntos de pontos. Em todos os tamanhos, deve dar certinho um conjunto de pontos no ponto V do meio. E entre um conjunto de pontos e outro, deve ter 3 argolinhas. Finalizando a minha carreira de conjunto de pontos, com 3 argolinhas entre um conjunto e outro. Agora, eu vou finalizar aqui, deixando o final igual no início. Fiz 4 correntinhas do outro lado, e a quantidade deve ser a mesma que foi feita na carreira anterior. E em cima de cada ponto alto, faço um ponto alto. Como para o meu tamanho são 4, então faço 4 pontos altos. Para os tamanhos que são 2, 2 pontos altos. Agora eu vou virar para fazer a próxima carreira. Inicio sempre em todas as carreiras, fazendo pontos altos sobre pontos altos. 3 correntinhas para o primeiro ponto e um ponto alto sobre cada um. E para todos os tamanhos, nessa carreira deve fazer uma correntinha a mais das correntinhas feitas na carreira anterior. Se para o meu tamanho eu fiz 4 correntinhas na carreira anterior, então agora eu faço 5. Para os tamanhos que foram feitos 2 correntinhas, nessa carreira deve fazer 3. E seguir igual para todos os tamanhos. Na primeira argolinha fazer um ponto baixo. E a partir desse ponto baixo, fazer igual para todos os tamanhos até chegar no fim da carreira. 4 correntinhas, na próxima alcinha fazer um ponto baixo, formando assim minha primeira argolinha. 4 correntinhas, na próxima argolinha, um ponto baixo. Ficando com 2 argolinhas, faço uma correntinha, vou no primeiro ponto alto do conjunto de pontos e faço para todos os tamanhos 2 pontos altos juntos. Vou no próximo ponto de base, que é o segundo, e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto e sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Lembrando que faço assim para todos os tamanhos. E no último ponto, igual eu fiz no primeiro, faço 2 pontos altos juntos também, ficando com 2 pontos altos a mais no conjunto de pontos nessa carreira. Na carreira anterior tinha 6 pontos, agora tem 8. Faço uma correntinha, na próxima argolinha um ponto baixo. 4 correntinhas, na próxima argolinha um ponto baixo. 4 correntinhas, na próxima argolinha um ponto baixo. Ficando com 2 argolinhas, faço uma correntinha. No primeiro ponto alto do conjunto de pontos, faço 2 pontos altos juntos. Sigo fazendo em cada ponto de base um ponto alto, igual eu fiz no primeiro conjunto, e no último ponto alto faço 2 pontos, igual no primeiro. Ficando com 8 pontos altos nessa carreira. Faço uma correntinha, na próxima argolinha faço um ponto baixo. 4 correntinhas, na próxima argolinha um ponto baixo e vou seguir fazendo assim até o final da carreira. Argolinha sobre argolinha, entre um conjunto e outro terá 2 argolinhas e 2 pontos altos no primeiro e no último ponto do conjunto de pontos, ficando com 2 pontos altos a mais nessa carreira. Lembrando que faço da mesma forma para todos os tamanhos e quando eu estiver finalizando essa carreira, eu volto. Finalizando a minha carreira de conjunto de 8 pontos e entre um conjunto e outro 2 argolinhas. Agora, vou fazer no final da carreira igual eu fiz no início. 5 correntinhas, porque deve ser uma a mais da carreira anterior, para o meu tamanho. Lembrando que para os outros são 3 correntinhas.
E vou em cada ponto de base, nos últimos pontos, e faço um ponto alto sobre cada um. Agora eu vou virar para fazer a próxima carreira e sempre inicio da mesma forma, com 3 correntinhas para o primeiro ponto e um ponto alto sobre cada ponto de base. Desde a carreira de pontos V, deve fazer pontos altos sobre pontos altos até a última carreira. E nessa carreira deve ter uma correntinha a mais da carreira anterior. Se eu fiz 5 correntinhas, nessa deve fazer 6. Para os outros tamanhos que foram feitos 3 correntinhas, nessa deve fazer 4. E vou na primeira argolinha e faço um ponto baixo. Faço 4 correntinhas, na próxima argolinha, um ponto baixo. Para qualquer tamanho, faço assim. Lembrando que depois do primeiro ponto baixo, na primeira argolinha, faço igual para todos os tamanhos. Faço uma correntinha, vou no primeiro ponto alto do conjunto de pontos e faço 2 pontos altos juntos, igual à carreira anterior. Agora, vou no próximo ponto e faço um ponto alto. E igual na carreira anterior, faço um ponto alto sobre cada ponto e no último, 2 pontos altos juntos também. Ficando com 2 pontos altos a mais na carreira anterior. Ficaram com 8 pontos, nessa fica com 10. Depois do conjunto de pontos, faço uma correntinha, na próxima argolinha um ponto baixo. 4 correntinhas, na próxima argolinha um ponto baixo, e vai ficar somente com uma argolinha, igual no início. Faço uma correntinha, vou no primeiro ponto alto do conjunto de pontos e faço 2 pontos altos juntos. E vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Chegando no último ponto, faço 2 pontos altos juntos também. Uma correntinha, vou na próxima argolinha e faço um ponto baixo. 4 correntinhas, na próxima argolinha, um ponto baixo. E vou dar continuidade à minha carreira, ficando com uma argolinha, faço uma correntinha, vou no primeiro ponto alto do conjunto de pontos e faço 2 pontos altos, sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto e no último, 2 pontos altos também. E entre um conjunto de pontos e outro, fica com uma argolinha somente, fica assim para todos os tamanhos. Vou fazendo e volto quando eu estiver finalizando essa carreira. Finalizando a minha penúltima carreira. Agora, depois de fazer a última argolinha, vou fazer uma correntinha a mais que a carreira anterior, igual eu fiz do outro lado, que foram 6 correntinhas para o meu tamanho. Para os outros tamanhos devem ser 4. E vou nos últimos pontos e vou fazer um ponto alto sobre cada um. Finalizado a minha penúltima carreira, agora vou virar para fazer a última. E para iniciar, sempre da mesma forma, faço 3 correntinhas para o primeiro ponto e um ponto alto sobre cada um. Faço uma correntinha a mais da carreira anterior, então para o meu tamanho devo fazer 7 correntinhas, para alguns tamanhos devem ser 5 nessa carreira. Vou na argolinha, a única que tem, e faço um ponto baixo. A partir de agora vai ser igual para todos os tamanhos. Depois do ponto baixo, eu faço uma correntinha. Vou no primeiro ponto alto do conjunto de pontos e faço um ponto alto com ponto picô.
E o ponto alto com ponto picô é assim: um ponto alto, 3 correntinhas, pego as 2 alcinhas do ponto alto de base e faço um ponto baixo. No mesmo ponto de base, faço um ponto alto com ponto picô novamente, que é um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto baixo pegando as 2 alcinhas do ponto alto de base. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto com ponto picô, que é um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto baixo pegando as 2 alcinhas do ponto de base. No próximo ponto, um ponto alto com ponto picô e vou seguir fazendo assim, até o último ponto. E claro, faço assim para todos os tamanhos. E no último ponto alto, vou fazer assim. Vou fazer um ponto alto com ponto picô. E não vou fazer outro ponto alto com ponto picô no mesmo ponto de base. Faço somente um ponto alto, sem ponto picô. Então, o primeiro e último ponto fica com 2 pontos altos, porém, no último é um ponto alto com ponto picô e um ponto alto normal, totalizando 12 pontos, 11 com ponto picô e um que é o último sem ponto picô. Faço uma correntinha na argolinha do meio, faço um ponto baixo. E agora eu vou fazer da mesma forma que eu fiz no primeiro conjunto de pontos. Lembrando, claro, faço assim para todos os tamanhos. No primeiro ponto alto do conjunto de pontos, faço 2 pontos altos com ponto picô. E agora sigo nos próximos pontos, fazendo um ponto alto com ponto picô em cada um. Chegando aqui no último ponto alto, vou fazer igual eu fiz no primeiro conjunto. Um ponto alto com ponto picô e um ponto alto normal, sem ponto picô. Faço uma correntinha na argolinha do meio, faço um ponto baixo. E vou dar continuidade fazendo a minha última carreira dessa forma. Um ponto baixo na argolinha do meio, uma correntinha. No primeiro ponto alto do conjunto de pontos, faço 2 pontos altos com ponto picô. Sigo fazendo um ponto alto com ponto picô sobre cada ponto e no último faço um ponto alto com ponto picô e um ponto alto normal. Uma correntinha na argolinha do meio, um ponto baixo. Uma correntinha e nos próximos conjuntos faço da mesma forma. Quando eu estiver finalizando essa última carreira, eu volto. Finalizando a minha última carreira, segui fazendo da mesma forma que eu fiz no início. Agora, depois do último ponto baixo, eu vou fazer uma correntinha a mais, que foram feitas na carreira anterior, que para o meu tamanho são 7, e para alguns tamanhos devem ser 5. E depois vou seguir fazendo em cada ponto de base um ponto alto. E para finalizar, faço uma correntinha e corto o fio.
E o corpo do cropped já está finalizado. Agora eu vou dar início aos detalhes de pontos na parte de cima. Voltei com o fio para iniciar o detalhe de pontos que vai ficar na parte de cima do cropped. E para qualquer tamanho, inicio da mesma forma. Primeiro faço o nozinho inicial, não conto como correntinha, vai ser somente para segurar as outras na próxima carreira. E para qualquer tamanho, deve fazer um total de 23 correntinhas depois do nozinho. Depois de fazer 23 correntinhas, faço mais 4, que vai servir de alcinha. Conto de cima para baixo até a 7ª correntinha. Conto de cima para baixo até a 6ª correntinha e nessa 6ª correntinha faço um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Para todos os tamanhos faço assim. Depois do leque, faço uma correntinha, salto 4 correntinhas de base e na 5ª faço um leque, formado por 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Depois do leque, faço uma correntinha, salto 4 correntinhas de base e no 5º faço um ponto V. E o ponto V é um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Depois do ponto V, faço uma correntinha, salto 4 correntinhas e na 5ª faço um leque. Depois do leque, faço uma correntinha, salto 4 correntinhas de base e no 5º faço um leque. E depois do último leque, vou fazer a alcinha no final da carreira, igual eu fiz no início. E lembrando que a última correntinha é o nozinho inicial, que eu não conto como correntinha, é somente para segurar as outras. Então, nessa próxima correntinha, faço um ponto alto duplo para formar a alcinha. E o ponto alto duplo são 2 laçadas na agulha, passo por dentro da correntinha, dou a laçada uma vez, dou a laçada pela 2ª vez e dou a laçada pela 3ª e última vez. Lembrando que faço assim para todos os tamanhos. Agora eu vou virar para fazer a próxima carreira. Inicio fazendo 4 correntinhas para a alcinha igual à carreira anterior. Vou para dentro do leque e faço um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Depois do leque, faço uma correntinha, vou para o próximo leque e faço um leque. Depois do leque, faço uma correntinha e dentro do ponto V, para o tamanho P, faço a quantidade de 7 pontos altos. Para o PP, deve fazer
5 pontos altos, para o M, 9, para o G, 11 e para o GG, 13 pontos altos. A cada tamanho tem uma diferença de 2 pontos, e a quantidade deve ser ímpar. A única diferença entre os tamanhos são a quantidade de pontos altos feitos dentro do ponto V. Faço uma correntinha, vou no meu próximo leque e faço um leque. Depois do leque, faço uma correntinha, vou no meu próximo e último leque e faço um leque. E claro, para todos os tamanhos, sempre vão ser leque sobre leque, iniciar e finalizar com alcinhas. E entre um leque e outro, uma correntinha de espaço. Feito o leque, agora finalizo fazendo alcinha em cima da alcinha da carreira anterior. Então, dou 2 laçadas e faço um ponto alto duplo bem em cima da alcinha. Terminado de fazer a segunda carreira, viro para fazer a próxima, iniciando com 4 correntinhas para a alcinha. Vou para dentro do leque e faço um leque. Depois do leque, faço uma correntinha, vou no meu próximo leque e faço um leque. Depois do leque, faço uma correntinha e chegando no conjunto de pontos feitos dentro do ponto V, vou no primeiro ponto alto do conjunto e faço 2 pontos altos juntos. Para qualquer tamanho, faço assim. Vou no próximo ponto, que é o segundo, e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto e vou fazendo um ponto alto sobre cada ponto. E no último ponto alto, vou fazer igual fiz no primeiro, 2 pontos altos juntos. Para todos os tamanhos, faço assim. E o conjunto de pontos nessa carreira, ficando com 2 pontos altos a mais que a carreira anterior. Como para o tamanho P eu fiz 7 pontos altos, nessa carreira tem 9. E claro, para todos os tamanhos, deve ter 2 pontos altos a mais nessa carreira. Agora eu vou fazer uma correntinha, vou para dentro do leque e faço um leque. Depois do leque, faço uma correntinha, no próximo leque, faço um leque. E para finalizar, vou fazer a alcinha no final da carreira, que é um ponto alto duplo em cima da alcinha da carreira anterior. Viro. E para a próxima carreira, faço 4 correntinhas para a alcinha, vou para dentro do leque e faço um leque. Vou fazendo da mesma forma até chegar no conjunto de pontos e faço assim para todos os tamanhos. Terminando de fazer o leque, faço uma correntinha, vou no primeiro ponto alto do conjunto de pontos e faço igual à carreira anterior, 2 pontos altos juntos. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto, no próximo um ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Quando eu chegar no último ponto, faço 2 pontos altos também, igual eu fiz no primeiro e na carreira anterior.
E fica com 2 pontos altos a mais nessa carreira que a carreira anterior. Lembrando que para todos os tamanhos eu faço assim. Depois faço uma correntinha, vou em cada leque e faço leque sobre leque. Vou dar continuidade fazendo aqui. Depois que eu terminar de fazer leque sobre leque, faço a alcinha em cima da alcinha da carreira anterior, que é um ponto alto duplo. E depois que eu terminar de fazer essa carreira, eu volto. Lembrando, ela é feita igual foi feita a carreira anterior. Finalizando a minha quarta carreira de leques e a terceira de conjunto de pontos, agora eu vou virar para fazer a próxima carreira, que será de argolinhas. Para todos os tamanhos, a partir da quinta carreira, que deve começar a fazer as argolinhas. Então, viro, faço 4 correntinhas para a alcinha. Vou para dentro do leque e faço um leque. E vou fazer aqui depois do leque uma correntinha e no próximo leque, um leque. Terminando de fazer o segundo leque e chegando no conjunto de pontos, faço 3 correntinhas, para qualquer tamanho faço assim. Vou no primeiro ponto alto do conjunto de pontos e faço um ponto baixo. Depois do ponto baixo, faço 3 correntinhas, salto um ponto alto e no próximo faço um ponto baixo, formando assim a minha primeira argolinha. Faço 3 correntinhas, salto um ponto e no próximo faço um ponto baixo, formando a segunda argolinha. 3 correntinhas, salto um ponto e no próximo faço um ponto baixo. E vou fazendo assim, 3 correntinhas, salto um ponto, no próximo ponto baixo, 3 correntinhas, salto um ponto e no próximo um ponto baixo. Para o meu tamanho P, fica uma quantidade de 5 argolinhas. Para o tamanho PP deve ficar com 4 argolinhas, para o M 6, para o G 7 e GG 8 argolinhas. E depois de fazer as argolinhas, faço 3 correntinhas. Vou para dentro do leque e faço um leque. E vou seguir fazendo leque sobre leque, uma correntinha de espaço, no próximo leque faço um leque. Depois do último leque, faço um ponto alto duplo em cima da alcinha da carreira anterior, para formar a alcinha no final da carreira. Agora, eu vou virar para fazer a próxima carreira e a partir da segunda carreira de argolinhas que eu começo a unir no cropped. E mesmo unindo nessa carreira, inicio fazendo normalmente 4 correntinhas e leque sobre leque. Depois de fazer o primeiro leque, venho com o cropped. Para qualquer tamanho, faço a união da mesma forma. A ponta de cima do bojo vai ficar no meio certinho dos 2 leques. E antes, observo aqui encolado que eu quero que fica o cropped. Vou unir deixando a última carreira do bojo do lado avesso. Porque eu vou deixar a última carreira do corpo do cropped do lado certo, que é o mesmo lado que vou deixar a primeira carreira do detalhe de pontos abacaxi, ou seja, dos leques. E como a primeira carreira aqui está do lado avesso, vou virar a peça para deixar a última carreira do corpo do lado avesso também, para que os dois fiquem do mesmo lado. Para mim, eu sempre deixo o lado certo como a última carreira do cropped, mas, claro, isso não é obrigatório, pode fazer como quiser. Agora eu vou fazer uma correntinha, lembrando que a união é igual para todos os tamanhos. Vou no espacinho de 2 correntinhas que fica em cima do bojo na última carreira e vou fazer um ponto baixo.
Eu sempre faço a união pegando do lado de dentro para fora. Faço uma correntinha, vou no próximo leque e faço um leque normalmente. E a primeira união no primeiro bojo está ficando dessa forma. Deve ficar assim para todos os tamanhos. E depois do leque, vou fazer 3 correntinhas. Vou para a primeira argolinha e faço um ponto baixo. 3 correntinhas, vou para a próxima argolinha e faço um ponto baixo. E vou fazendo argolinhas sobre argolinhas. O que muda entre um tamanho e outro são a quantidade de argolinhas, mas a união é feita da mesma forma. E para todos os tamanhos, nessa carreira ficará com uma argolinha a menos. Como estou fazendo o tamanho P, foram 5 na carreira anterior e agora está ficando com 4. Para o PP deve ficar com 3, M, 5, G, 7 e GG, 8 argolinhas. E depois de fazer a última argolinha, faço 3 correntinhas, vou direto para dentro do leque e faço um leque. Depois de fazer o leque, vou fazer a união no outro bojo, porque fica um bojo entre um leque e outro. Então, vou fazer uma correntinha e um ponto baixo no espacinho de 2 correntinhas que fica em cima do bojo na última carreira. Faço uma correntinha, vou no meu próximo e último leque e faço um leque. Feito o último leque, está ficando dessa forma, o segundo bojo idêntico ao primeiro, preso entre um leque e outro. E agora eu vou finalizar, fazendo um ponto alto duplo na alcinha da carreira anterior. Finalizando a carreira, vou dar continuidade aqui para que eu não precise cortar o fio e voltar aqui depois. Então, para aproveitar onde eu parei, vou seguir fazendo em toda a lateral do bojo. E depois que eu fizer na lateral desse bojo, vou passar para o outro e vou fazer da mesma forma. E por último, faço no meio. Então, para continuar aqui, vou virar. Vou continuar com as alcinhas sobre alcinhas e leque sobre leque. Faço 4 correntinhas para a alcinha. Dentro do leque, faço um leque. Depois do leque, agora eu vou começar a prender nos pontos altos do bojo. E para prender, faço igual para todos os tamanhos. Vou saltar aqui 2 pontos altos, conto primeiro a partir do espacinho de correntinhas e no terceiro faço um ponto alto. Para fazer a próxima carreira, devo virar, faço igual para todos os tamanhos. E depois de virar, devo caminhar com um ponto baixíssimo sobre os pontos altos até chegar no meio do leque. Chegando no meio do leque, vou iniciar a próxima carreira fazendo 3 correntinhas,
para o meu primeiro ponto alto do leque. E antes de dar continuidade com o leque, viro somente para prender. Toda vez quando eu iniciar a carreira dentro do leque, devo fazer isso. E salto 2 pontos altos e no terceiro faço um ponto alto. Para qualquer tamanho faço assim. Aí viro novamente e vou terminar o leque. Já tem 3 correntinhas para o primeiro ponto, faço mais 2 pontos altos ficando com 3, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Feito o leque, vou fazer a alcinha sobre a alcinha, então faço um ponto alto duplo na alcinha da carreira anterior. Agora viro para iniciar a próxima carreira. Faço 4 correntinhas para a alcinha. Vou para dentro do leque e faço um leque. Depois do leque, novamente salto 2 pontos e no terceiro faço um ponto alto. A próxima carreira eu vou iniciar igual iniciei na carreira anterior a essa. Então, viro a peça somente para caminhar com um ponto baixíssimo até o meio do leque. Toda vez quando eu finalizar a carreira prendendo no bojo, devo fazer isso. Depois de ficar no meio do leque, faço 3 correntinhas para o primeiro ponto alto do leque. Viro somente para prender, salto 2 pontos e no terceiro faço um ponto alto. Viro e termino o leque fazendo mais 2 pontos, ficando com 3, com as 3 correntinhas iniciais, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E finalizo fazendo a alcinha sobre a alcinha, um ponto alto duplo em cima da alcinha da carreira anterior. E vou dar continuidade fazendo aqui até chegar nos últimos pontos altos do bojo. A próxima carreira eu vou iniciar pela alcinha, então faço 4 correntinhas. Depois vou para dentro do leque e faço um leque. Vou prender no terceiro ponto alto e saltando 2 pontos de base. Depois que eu prender, sempre quando eu termino a carreira prendendo no bojo, viro, caminho com um ponto baixíssimo até o meio do leque. Depois que chegar no meio do leque, faço 3 correntinhas para o primeiro ponto do leque. Viro somente para prender, salto 2 pontos, no terceiro faço um ponto alto. E depois termino o leque fazendo mais 2 pontos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E por fim faço um ponto alto duplo na alcinha da carreira anterior. Vou dar continuidade fazendo igual eu fiz aqui no início e quando eu estiver chegando nos últimos pontos altos, eu volto. Finalizando a carreira de leques na lateral. Como sei que é o último leque que eu vou fazer, é porque eu sabendo que se eu fazer mais um leque, vai sobrar nenhum ponto ou até 2. Vou virar para iniciar a minha última carreira, fazendo 4 correntinhas. E antes de fazer o leque, vou prender na primeira carreira de pontos altos do corpo, ou seja, o outro lado das correntinhas que eu fiz na lateral do bojo. E para prender, faço igual para todos os tamanhos. Vou contar a partir do primeiro ponto.
E no sexto ponto alto, prendo fazendo um ponto alto duplo, ficando com 5 pontos altos livres antes de chegar no bojo. Agora, vou para dentro do leque e vou fazer a metade de um leque, que são 3 pontos altos e uma correntinha somente. Depois da correntinha, aqui tem 5 pontos altos livres, como havia dito, vou no ponto alto do meio, ou seja, no ponto alto de número 3, deixando 2 pontos altos livres de um lado e do outro. Nesse ponto, faço um ponto baixo para prender. Faço uma correntinha e termino o leque voltando para dentro do leque, fazendo 3 pontos altos juntos. Depois do leque, agora eu vou prender aqui nas carreiras de pontos altos do bojo. Vou saltar 2 pontos e no terceiro faço um ponto alto. E para o meu tamanho, ficou sobrando 2 pontos altos certinho. Agora eu faço uma correntinha e vou cortar o fio. Lembrando que depois de fazer o último leque, pode não sobrar nenhum ponto, pode sobrar um ou dois. E os leques na lateral do primeiro bojo já estão feitos e unidos, e está ficando dessa forma. Agora eu vou passar para o outro lado e vou dar continuidade onde eu parei. E primeiro devo observar em qual lado está o último leque. Devo começar a carreira com ele pelo lado avesso. Venho com o fio, faço o nozinho inicial, vou para dentro do leque e faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto do leque. Como do outro lado, viro somente para prender. Salto os 2 primeiros pontos altos depois do espacinho de correntinha do meio e no terceiro faço um ponto alto. Viro novamente e termino o leque fazendo mais 2 pontos altos, ficando com 3, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E vou fazer a alcinha sobre a alcinha, um ponto alto duplo em cima da alcinha da carreira anterior. Feita a primeira carreira na lateral do bojo, viro. E igual do outro lado, faço 4 correntinhas e leque sobre leque. E para finalizar, salto 2 pontos altos e no terceiro faço um ponto alto. Depois de prender, viro, caminho com um ponto baixíssimo até o meio do leque, faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, viro somente para prender, saltando 2 pontos e no terceiro fazendo ponto alto, viro para terminar o leque, fazendo mais 2 pontos, 2 correntinhas e 3 pontos altos.
E por fim, faço um ponto alto duplo em cima da alcinha da carreira anterior. E vou continuar fazendo aqui toda a lateral desse outro bojo, da mesma forma que eu fiz no primeiro. Quando eu estiver chegando nos últimos pontos, eu volto. Finalizando a carreira de leques na lateral do segundo bojo. E agora eu vou fazer o último. E ao contrário do outro bojo, o último leque eu vou fazer caminhando com um ponto baixíssimo até o meio do leque. Faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto do leque, viro somente para prender, salto 2 pontos e no terceiro faço um ponto alto. E sobraram 2 pontos altos igual no outro bojo. Agora eu vou virar e vou dar continuidade ao leque, mas vou fazer somente a metade de um leque para prender no corpo do cropped. Então, faço somente mais 2 pontos, ficando com 3 e uma correntinha, igual eu fiz no outro lado. Claro, devo saltar a mesma quantidade de pontos que saltei no primeiro bojo. E na hora de prender o leque, eu deixei 2 pontos altos livres antes e depois do ponto baixo. Então, desse lado também, vou saltar 2 pontos altos, contando a partir do primeiro ponto alto livre depois do bojo, e no terceiro faço um ponto baixo. Faço uma correntinha e termino o leque fazendo 3 pontos altos. E depois de terminar o leque, vou prender primeiro no corpo do cropped e depois faço a alcinha. E como devo saltar a mesma quantidade de pontos que eu saltei do outro lado, depois do ponto baixo que eu prendi o leque, salto 2 pontos e no terceiro faço um ponto alto. Agora, vou virar e vou fazer a alcinha do leque, fazendo um ponto alto duplo em cima da alcinha da carreira anterior. Faço uma correntinha e corto o fio. E a lateral do segundo bojo já está finalizado, ficando idêntica à lateral do primeiro bojo. Agora, depois de terminar de prender todos os leques e fazer as laterais, vou passar para o meio. Viro a peça de cabeça para baixo e a última carreira que foi feita no meio deve estar do lado avesso. Volto com o fio, faço o nozinho inicial. Igual eu comecei em uma das laterais, passo o fio dentro do leque para iniciar. Faço 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto alto do leque. Agora eu vou virar somente para prender, igual fiz nas laterais. Toda vez quando eu inicio a carreira dentro do leque, devo virar para prender. Porém, no meio, eu vou saltar um ponto alto a mais que eu saltei nas laterais. Nas laterais eu saltei 2 pontos e no meio eu salto 3 pontos altos. Então, a partir da correntinha, vou no quarto ponto alto e faço um ponto alto. E agora eu vou dar continuidade ao leque normalmente, fazendo mais 2 pontos, ficando com 3. 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. Faço da mesma forma para todos os tamanhos. E está ficando dessa forma, saltando 3 pontos altos ao invés de 2. Agora, faço 3 correntinhas, vou na primeira argolinha e faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, vou na próxima argolinha e faço um ponto baixo. 3 correntinhas, na próxima argolinha, um ponto baixo. E vou fazendo assim, argolinha sobre argolinha. E claro, para todos os tamanhos, nessa carreira ficará com uma argolinha a menos que a carreira anterior. Agora eu faço 3 correntinhas, vou no meu próximo leque e faço um leque.
Depois do leque, vou prender. E como havia dito, no meio eu salto 3 pontos altos ao invés de 2, ou seja, um ponto alto a mais, que saltei nas laterais. Então, a partir da correntinha, vou saltar 3 pontos e no quarto ponto alto faço um ponto alto. Viro para fazer a próxima carreira. E para iniciar, igual na lateral, caminho com um ponto baixíssimo até o meio do leque. Faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto do leque, viro somente para prender, salto 3 pontos altos e no quarto faço um ponto alto. Viro novamente para terminar o leque, faço 2 pontos altos, ficando com 3, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Faço 3 correntinhas, vou na primeira argolinha e faço um ponto baixo. 3 correntinhas, na próxima argolinha, um ponto baixo. E vou fazendo argolinha sobre argolinha. Para todos os tamanhos, faço da mesma forma. Faço 3 correntinhas, vou no próximo leque e faço um leque. E o que muda entre um tamanho e outro são a quantidade de argolinhas. Para os tamanhos que têm mais argolinhas, vão ter mais carreiras, mas também o bojo tem mais pontos. Para o meu tamanho P, nessa carreira tem 2 argolinhas. Para o PP, deve ter uma somente. Agora, vou saltar 3 pontos altos e no quarto vou fazer um ponto alto. E vou seguir fazendo assim até ficar com uma argolinha somente, que para o meu tamanho já é na próxima carreira. Vou virar aqui, caminhar com um ponto baixíssimo até o meio do leque. Faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Viro somente para prender no quarto ponto, saltando 3 de base. Viro e termino o leque. Vou dar seguimento e volto quando terminar essa carreira. Vou seguir normalmente, fazendo 3 correntinhas. Na primeira argolinha, um ponto baixo. Ficará com uma argolinha somente para o meu tamanho. Depois faço 3 correntinhas, leque sobre leque e prendo do outro lado no quarto ponto. Como havia dito, o que muda entre um tamanho e outro são a quantidade de argolinhas e carreiras. Quanto mais argolinhas, vão ter mais carreiras, mas o bojo também tem mais pontos altos. Quanto menos argolinhas, tem menos carreiras, mas o bojo também tem menos pontos altos. Quando eu terminar de fazer a carreira, que terá somente uma argolinha, eu volto para fazer a próxima carreira, que será igual também para todos os tamanhos. Terminei de fazer a carreira, ficando com uma argolinha somente, para todos os tamanhos. Quando ficar com uma argolinha, deve fazer dessa forma. Vou virar, depois de prender o fio. Inicio a próxima carreira normalmente. Caminho com um ponto baixíssimo até o meio do leque e vou fazer 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Viro para prender, saltando 3 pontos e no quarto fazendo um ponto alto. Viro novamente, agora para terminar o leque, fazendo 2 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos. Depois do leque, faço 3 correntinhas. Para qualquer tamanho, faço essa quantidade. Vou direto na argolinha do meio e faço um ponto baixo.
3 correntinhas, vou no próximo leque e faço um leque. E depois do leque, vou finalizar saltando 3 pontos e fazendo um ponto alto no quarto ponto. E fica dessa forma, na argolinha que sobrou um ponto baixo. E 3 correntinhas antes e depois do ponto baixo. Vou virar para fazer a próxima carreira, caminhando com um ponto baixíssimo até o meio do leque. Faço assim para todos os tamanhos. Faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Viro somente para prender no quarto ponto e saltando 3 de base, fazendo um ponto alto. Viro novamente e termino o leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Para todos os tamanhos, depois do leque faço uma correntinha, salto todas as correntinhas e o ponto baixo do meio e vou direto para dentro do próximo leque e faço um leque. E depois do leque, vou saltar 3 pontos e no quarto faço um ponto alto. Vou virar para fazer a próxima carreira. Caminho com um ponto baixíssimo até o meio do leque. Faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Viro somente para prender no quarto ponto alto. Vou virar e nessa carreira não faço leque. Vou fazer a metade de um leque. Então, faço mais 2 pontos altos, ficando com 3, contando com as 3 correntinhas. Faço 2 correntinhas e vou direto no meu próximo leque e também não faço um leque, faço somente 3 pontos altos. Ficando assim, 3 pontos altos em cada leque com 2 correntinhas no meio. E para finalizar a carreira, vou saltar 3 pontos e no quarto faço um ponto alto. Vou virar para fazer a última carreira. E faço igual para todos os tamanhos, vou caminhar com um ponto baixíssimo até o espacinho de 2 correntinhas no meio. Faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto do leque. Viro para prender no quarto ponto. Devo saltar 3. E para o meu tamanho, está sobrando aqui um ponto alto livre. Pode não sobrar pontos, sobrar 1, 2 ou 3. Viro. E agora eu vou fazer a metade de um leque no espacinho de 2 correntinhas. Então, fiz já 3 correntinhas para o primeiro ponto, faço mais 2 pontos altos. Vou fazer 3 correntinhas, mas se achar necessário, pode fazer mais ou menos. Deve fazer uma quantidade que deva prender no meio. E das 3 correntinhas que foram feitas para prender um bojo no outro, vou na correntinha do meio. Ou seja, dos 3 pontos altos, um feito em cada correntinha, vou no ponto alto do meio, que é o segundo. E para prender, devo fazer um ponto baixo. Agora eu vou terminar o leque e, claro, devo fazer a mesma quantidade de correntinhas que eu fiz antes de prender. Então, vou fazer 3 correntinhas. Vou no espacinho de 2 correntinhas e faço 3 pontos altos.
E para finalizar, vou saltar 3 pontos e no quarto faço um ponto alto. E sobrou um ponto alto certinho, igual sobrou do outro lado. Agora eu vou fazer uma correntinha e vou cortar o fio. Lembrando que eu faço assim para todos os tamanhos. De acordo com o tamanho, as quantidades de correntinhas que sobrar podem variar, mas não tem problema. Pode não sobrar nenhum ponto, sobrar 1, 2 ou 3. E os detalhes do meio também já está finalizado. Agora eu vou fazer todo o acabamento e as alças. Voltei com o fio e primeiro faço o nozinho inicial. Começo pela lateral. Antes, deve observar qual é o lado que quer o acabamento. Vou deixar a última carreira do cropped no lado certo. E vou passar o fio no último ponto alto da última carreira, bem em cima do ponto. Faço uma correntinha, que vai servir de primeiro ponto baixo. Nesse mesmo ponto alto, vou pegar no meio dele e vou fazer 2 pontos baixos. Vou para a próxima carreira, pego no meio do ponto e faço 2 pontos baixos. Vou para a próxima carreira, pego no meio do ponto e faço 2 pontos baixos. E vou fazer assim em todas as carreiras, 2 pontos baixos pegando no meio do ponto. Faço o acabamento da mesma forma para todos os tamanhos. Chegando na última carreira, além de fazer pegando no meio do ponto, vou bem em cima dele e vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. Vou no próximo ponto e faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Eu vou seguir fazendo um ponto baixo sobre cada ponto. Vou dar continuidade e volto quando eu estiver feito os pontos baixos em todos os pontos. Fiz aqui um ponto baixo em cada ponto de base e já chegando nas alcinhas dos leques. Vou direto na primeira alcinha e vou fazer 4 pontos baixos juntos. Vou na próxima alcinha e faço 4 pontos baixos juntos. Próxima alcinha, 4 pontos baixos juntos. E vou fazendo assim, em cada alcinha, 4 pontos baixos. Volto quando eu estiver chegando nas últimas alcinhas. Segui fazendo em cada alcinha 4 pontos baixos juntos. E chegando aqui nas duas últimas carreiras, vou fazer a alcinha de amarrar no pescoço na penúltima carreira. Então, a última, que contando de cima para baixo foi a primeira, vou deixar ela incluída para ficar na parte de cima, entre uma alça e outra. E mesmo não fazendo alcinha nela, em cima vai ficar reto. E faço na penúltima carreira para ficar mais largo. Mas, se quiser fazer a alça na última carreira, pode fazer. Contando de cima para baixo é a primeira, mas deve ficar mais estreito. E fazendo na penúltima carreira fica mais largo e ela vai ficar reta porque foi a primeira carreira. E para fazer a alça, primeiro faço 2 pontos baixos dentro da alcinha. Vou fazer correntinhas, uma quantidade que dê para amarrar no pescoço. Pode fazer a quantidade que quiser, mas recomendo contar para fazer a mesma quantidade na outra alça.
Para o meu tamanho P, vou fazer mais ou menos 70 correntinhas. E a cada tamanho costumo fazer uma diferença de 10 correntinhas. Terminei de fazer as correntinhas. Agora eu vou voltar fazendo pontos baixos, mas se quiser mais grossa, pode fazer, fazendo meio ponto alto ou pontos altos. Vou contar de cima para baixo até a terceira correntinha e vou fazer um ponto baixo. Se fizer meio pontos altos, pode fazer na quarta correntinha e pontos altos na quinta. Agora eu vou na próxima correntinha e faço um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo e vou seguir fazendo um ponto baixo sobre cada correntinha. Volto quando eu estiver finalizando. Terminando de fazer um ponto baixo sobre cada correntinha. Agora eu vou aqui na última e vou fazer um ponto baixo. Agora eu vou na alcinha onde eu fiz os 2 pontos baixos e iniciei a alça e vou fazer 2 pontos baixos para finalizar. Agora eu vou para a última carreira, que contando de cima para baixo é a primeira. Como eu vou deixar ela no meio também, entre uma alça e outra, vou na alcinha e faço 4 pontos altos juntos. Vou para o espacinho de 4 correntinhas, depois da base do leque, e faço 4 pontos altos juntos. E vou dar seguimento fazendo aqui. Em cada espacinho de 4 correntinhas, faço 4 pontos baixos juntos. E na base dos leques e do ponto V não faço ponto, somente nas 4 correntinhas e na alcinha. Quando eu chegar na alcinha da carreira, faço 4 pontos baixos, igual eu fiz do outro lado. E já vou passar para as alcinhas dos leques. E na segunda carreira, faço a alcinha para amarrar no pescoço, igual eu fiz do outro lado. Claro, deve ser feito na mesma carreira, faço 2 pontos baixos, a mesma quantidade de correntinhas que eu fiz na primeira alça. Volto fazendo ponto baixo e depois 2 pontos baixos dentro da mesma alcinha. Depois sigo em todas as alcinhas fazendo 4 pontos baixos. Quando chegar na carreira de pontos altos, vou fazer um ponto baixo sobre cada um. E no último ponto, bem em cima, faço um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo, igual eu fiz do outro lado. Depois passo para as carreiras de pontos altos e faço 2 pontos baixos pegando no meio do ponto. Vou continuar fazendo igual eu fiz do outro lado e volto quando eu estiver finalizando. Finalizando todo o acabamento, segui fazendo a segunda parte da mesma forma que eu fiz a primeira. A alcinha com a mesma quantidade de pontos baixos. E agora eu vou finalizar. Depois de fazer na última carreira 2 pontos baixos pegando no meio do ponto, vou bem em cima dele e vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e vou cortar o fio. E o acabamento já está finalizado. Agora eu vou fazer as alcinhas para passar entre os pontos, que vai ser entre o penúltimo ponto alto de cada carreira e o último que foi feito 2 pontos baixos pegando no meio do ponto. Já estou com o fio para dar início ao cordão e vou fazer primeiro correntinhas. Pode fazer a quantidade que quiser. O cordão também pode fazer como quiser. Pode fazer só de correntinhas, se achar um fio muito fino pode unir 2, mas independente da forma do cordão, deve fazer até que dê para passar em todas as carreiras e amarrar. Vou dar continuidade e quando chegar no tamanho que eu preciso, eu volto. Terminei de fazer todas as correntinhas, deixei o cordão bem comprido. E depois de terminar as correntinhas, conto de cima para baixo até a terceira correntinha e nela faço um ponto baixo.
Vou na próxima correntinha e faço um ponto baixo, na próxima um ponto baixo, e vou fazendo um ponto baixo em cada correntinha de base. Vou fazendo e volto quando eu estiver chegando nas últimas correntinhas. Finalizando o cordão, fiz um ponto baixo em cada correntinha. Agora eu vou aqui na última correntinha e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha e vou cortar o fio. Para fazer o arremate, pego essas duas sobras de fios, dou alguns nós e escondo dentro dos pontos baixos. Vou cortar o fio, mas antes de colocar o cordão no cropped, vou primeiro fazer a aplicação dos bojos. Já estou com um par de bojos para iniciar a aplicação e primeiro deve posicionar o bojo na peça, como ele tem o mesmo formato, deixando ponta com ponta. Se achar necessário, pode cortar o bojo do lado que quiser para adaptar e ficar do tamanho que preferir. Os materiais dos bojos Eva permite que mesmo cortando, ele continue com o mesmo acabamento. Então ele não vai desmanchar ou alterar a qualidade. Eu costumo aplicar os bojos de duas formas. A mais simples é alinhavando toda a volta do bojo na peça e de outra forma, que é o que eu vou fazer, fazendo o caseado em volta primeiro e depois costurando na peça. Já estou aqui com o primeiro bojo e a agulha de tapeceiro para furar em volta do bojo. Se quiser, pode furar com a agulha de crochê mesmo, que seja bem fina, ou quem tiver um furador de bojo, melhor ainda. Se a agulha de tapeceiro for fininha, recomendo vir com a agulha de crochê e passar dentro do furo para abrir mais, para poder fazer o caseado em volta. E para começar, eu faço um furinho na pontinha do bojo e vou de lado furando, deixando mais ou menos a mesma distância entre um furo e outro e da borda do bojo. Vou seguir furando aqui toda a volta. Para o caseado ficar mais bonito, eu costumo furar a ponta dos bojos e deixo mais ou menos a mesma quantidade de furos em todos os lados. Vou fazendo aqui e já volto. Terminei de furar toda a volta do bojo e com a agulha de crochê passei em todos os furos para abrir mais, para ficar melhor de fazer o caseado. Venho com um fio e a agulha de crochê, claro, estou usando o mesmo fio que usei para confeccionar a peça. Faço um nozinho inicial, costumo começar pela ponta do bojo, então vou aqui no furo que fica na ponta. E os pontos devem ser feitos do lado de dentro, então passo a agulha de dentro para fora, puxando a laçadinha inicial. Faço uma correntinha somente para prender e mais uma que vai servir de primeiro ponto baixo. No mesmo furo, faço um ponto baixo, ficando com 2 pontos. Vou no próximo furo e faço 2 pontos baixos juntos. No próximo, faço 2 pontos baixos juntos. E vou fazendo 2 pontos baixos juntos em cada furo por toda a volta. Vou dar seguimento e volto quando eu estiver finalizando. Finalizando aqui o caseado, segui fazendo 2 pontos baixos em cada furo, igual no início. E agora eu vou finalizar. Depois de fazer 2 pontos baixos no último furo, faço um ponto baixíssimo na correntinha que eu fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha e corto o fio. E depois de cortar o fio, já vou fazer o arremate. E para arrematar, faço bem simples mesmo. Eu pego o fio que sobrou do início, com o fio que eu cortei do final, e faço alguns nós, e depois escondo eles dentro de alguns pontos. Corto a sobra e o primeiro bojo já está finalizado.
Agora eu vou fazer da mesma forma com o segundo bojo. Vou furar toda a volta, fazer 2 pontos baixos em cada furo e quando eu estiver com ele pronto, eu volto. Terminei de fazer o caseado no segundo bojo, ficando idêntico ao primeiro, e os dois já estão finalizados. Agora eu vou fazer a aplicação deles no cropped. Já estou aqui com o primeiro bojo para fazer a aplicação. Com a agulha de tapeceiro e o fio para fazer a costura, estou usando o mesmo fio que estou confeccionando a peça. E antes de aplicar, deve posicionar o bojo onde ele vai ser costurado. Como tem o formato certinho da peça, deve deixar ponta com ponta. E vou iniciar a costura primeiro, dando um nozinho na ponta do fio. Vou passar a agulha na ponta de baixo do lado direito do bojo. Pode fazer a costura da forma que quiser. Mas antes, deve posicionar o bojo certinho. Deve costurar na última carreira de pontos altos. Não pode passar para que ele não apareça nos espacinhos onde estão unidos os leques. E um pouco mais acima da primeira carreira do corpo. Então, na parte de baixo, devo costurar somente nos penúltimos pontos altos e nas laterais na última carreira de pontos altos do bojo. Vou fazer a minha primeira costura passando embaixo primeiro. E agora já vou passar para a lateral. E vou costurando os pontos baixos do bojo bem em cima dos últimos pontos altos da peça. Vou costurando e consertando o bojo para que não fique torto. A parte de cima deve ficar bem rente com a ponta de cima do bojo. E quando eu estiver chegando na ponta de cima do bojo, eu volto. Finalizando a costura na primeira lateral, ficando dessa forma. Agora eu vou costurar a ponta de cima para passar na outra lateral. E na outra lateral, costuro da mesma forma, consertando o bojo, costurando os pontos baixos na última carreira de pontos altos. E se precisar, pode até puxar um pouquinho a peça para caber o bojo. E lembrando que todo o material dos bojos Eva permite cortar se achar muito grande para a peça e adaptar do tamanho que quiser. Vou continuar a costura e volto quando eu chegar na outra ponta, que vai ser na parte de baixo. Terminando de fazer a costura na segunda lateral. Agora, eu vou fazer na ponta aqui de baixo e iniciar a costura na parte de baixo. Lembrando que pode costurar como quiser, fazendo costuras retas ou alinhavando. Ou até mesmo os dois, como eu faço às vezes. E na parte de baixo, eu recomendo não costurar em cima da primeira carreira de pontos altos do corpo. Vou dar continuidade à costura e quando eu estiver finalizando, eu volto. Finalizando a costura na parte de baixo. Agora eu vou fazer o arremate do fio. Passo a agulha dentro de algum desses pontos altos, faço alguns nós e depois eu escondo e corto a sobra. Feito o arremate do fio, o bojo já está aplicado, ficando dessa forma. Agora eu vou fazer a aplicação do segundo bojo da mesma forma que eu fiz o primeiro. Posiciono ele certinho no formato da peça. Lembrando de costurar somente nas laterais, na última carreira de pontos altos. E na parte de baixo, não costurar na primeira carreira de pontos altos do corpo. Lembrando que pode costurar fazendo costuras retas ou alinhavando. E deve ir consertando o bojo para que ele não fique torto e deixando ponta com ponta.
E depois de eu fazer a aplicação do bojo, venho com o cordão e vou passar em todas as carreiras entre o penúltimo ponto alto e o último onde foi feito o acabamento. Por fim, vou fazer o arremate de todos os fios. Quando é somente um fio, eu passo ele dentro de alguns pontos pelo lado avesso, faço algumas correntinhas, escondo o fio e corto a sobra. E quando são 2 fios, faço alguns nós, escondo ele e corto a sobra. Fiz a aplicação do segundo bojo, ficando dessa forma. Também passei o cordão em todas as carreiras, na parte de trás. Fiz o arremate de todos os fios e o cropped já está finalizado. Se gostou desse vídeo, peço para que deixe seu like. Para quem ainda não é inscrito, convido a se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações dos meus próximos vídeos. Obrigada por assistir e até o próximo passo a passo.